nosso sexto podcast da turma 202, do nosso São Francisco Talks. Estamos com a Franciele da turma 103, Giovana da turma 101, Cauane da turma 101, João da turma 204, Euler da turma 204 e a Valéria Toledo da turma 202. Hoje vamos começar nosso assunto sobre a importância da educação sexual nas escolas. Eu sou aqui a Valéria Toledo e, bom, eu tenho que falar que a educação sexual é muito importante porque o objetivo dela é preparar o adolescente para que tenha uma vida sexual de forma segura, né? E tenha prevenção em certas coisas nas mulheres, como enfermidades, doenças. E também porque tem adolescentes nas escolas que não sabem a fundo sobre o tema. E seria muito importante abordar, já que não se fala muito aqui nas escolas, né? E tem adolescentes que não sabem e também acho que é bom porque assim o professor vê que o aluno tem uma dificuldade, está passando por uma situação e ajuda eles, né, dessa forma. Também é importante ressaltar que como a gente está na adolescência, assim, é uma fase bastante conturbada para todo mundo, é importante que tenha esse estudo para os alunos. Claro, de uma forma que não gere um desconforto nos alunos, mas que faça com que eles compreendam o conceito e a verdade disso, entender de uma forma melhor. Porque a gente entende de uma forma muito rasa e tem pessoas que têm muito desconforto quando é mencionado esse tema em sala de aula, em qualquer lugar. Mas é importante que a gente entenda que não é só uma prevenção, é mais uma questão para te aprender a enxergar certas coisas como certo ou como errado. Porque, por exemplo, assim, tem atitudes que as pessoas vão achar, mas isso é normal. Na verdade, não. Por isso que é importante tu pegar e ter essa educação, mas não só na parte da prevenção mesmo, mas tipo, ampliar a visão dos jovens para poder entender isso. Eu acho que o CDMC resume bem num rap dele, onde ele diz que não é sobre vulgaridade, sim vulnerabilidade. É sobre tu ensinar pra criança que o titio passar a mão nele não é legal, é exatamente sobre isso. É fazer exatamente que nem o Euler disse, fazer um preparo, ampliar o estudo do adolescente, ou até desde a base de ensino, para que ele tenha uma base lá fora, até porque a gente aprende várias matérias aqui dentro, a gente abrange o nosso conhecimento sobre geografia, biologia, português, como escrever, como se conhecer com projetos de vida. Então, por que não a gente ter uma base de ensino sobre a educação sexual, sobre a gente saber se portar em relações sexuais ou algo desse tipo? Por que não a gente não ter uma segurança, uma base sobre esse ensino? É muito importante, porque se a gente não tiver uma base, a gente vai chegar lá, a gente não vai saber o que fazer, a gente não vai saber quando a pessoa vai se passar com a gente ou não. A gente tem que ter uma base de ensino, a gente tem que, já que a gente aprende sobre várias matérias, por que não ser mais uma, entendeu? Por que não ter essa base de ensino? É muito importante, porque, por exemplo, em várias séries, vários documentários, eles tratam muito isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que lida muito bem com isso, eles fazem de tudo para que a gente consiga, com que os alunos deles consigam se portar e não sair gerando filho por aí, resumidamente, entendeu? É meio que isso. Bom, eu acho que a educação sexual é importante nas escolas porque muitas vezes, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo dentro de casa e, tipo, às vezes a criança está passando por alguma coisa e ela não sabe o que ela está passando em si, como o abuso sexual, né? Tipo, a criança não sabe o que é isso em si e, tipo, tá vivendo aquilo ali achando que é normal porque não aprende nada, absolutamente nada com isso. Então, acho que é importante. Eu acho que a educação sexual é muito importante porque ela não vai estar influenciando o jovem a ter relações, mas também para prevenir doenças, a gravidez na adolescência. E a maioria dos jovens que não tem essa conversa em casa acabam fazendo escondido e da forma errada. Bom, a educação sexual na escola eu acho muito importante porque tem muitas familiares que não falam sobre isso com as crianças e adolescentes. E como o João disse, que às vezes o tio pode passar a mão no lugar íntimo da criança ou do adolescente
e eles achar que pode ser certo isso, mas a realidade é muito errada. E eu acho que desde criança as famílias tinham que falar sobre isso. Não falar tudo, qualquer detalhe assim com as crianças, né? Com as adolescentes já é uma coisa mais diferente, porque Também é importante ressaltar que a forma como vai ser ensinada tem que ser uma forma adaptada para cada faixa de idade. Porque, por exemplo, que nem tu citou na questão de quando tu é criança, tem que ter um cuidado muito... tem que ser muito cauteloso com as palavras para uma criança. Porque é aquela coisa, as crianças elas aprendem muito o que a gente fala, o que a gente faz. Então é importante que tu tenha atitudes para que mostre para a criança que ela deve ver que aquilo é errado, a pessoa fazer certas coisas. Tem que ensinar para a criança que ela tem que ser cuidadosa com as pessoas na rua. Porque normalmente tem um tipo de pessoa específica que faz isso com as crianças, infelizmente. Também tem a questão que na adolescência é mais complicado para o jovem porque ele tem muita vergonha ou desconforto mesmo em conversar isso com um familiar. Mas é realmente como tu disse, é muito difícil para o jovem ter essa facilidade para conversar. Mas ser de uma forma adaptada para o próprio jovem poder ter uma prevenção, mas também ampliar a visão do jovem sobre isso. E nem a Giovana falou sobre, e não é só sobre a questão da prevenção mesmo, mas também a questão de preparar o jovem para esse mundo, porque algumas coisas são bem cruéis mesmo com a gente e com as crianças. E é legal ressaltar também que não é ensinar na prática ou como a gente vai se portar sexualmente, não. É sobre a gente ter uma tese de que às vezes até em casa, assim como a Franciele citou, que às vezes a pessoa pode passar a mão, a gente vai achar que é uma brincadeira ou algo do tipo, quando na verdade a pessoa ela tá fazendo algo ilegal contigo, e isso é muito importante. Ou seja, se a gente tivesse uma educação já na base de ensino, ou nem que seja em casa, seja na escola mesmo, uma hora ali conversando com alguma terapeuta sexual, algo desse tipo, a gente já teria uma base para que a gente visse isso e tratasse de uma forma diferente. Não é como se a gente fosse chegar na escola e a gente fosse ensinado como usar uma camisinha, um preservativo, algo desse tipo. Não, a gente ser ensinado que a gente se prevenir é legal, a gente saber a hora certa de tudo também é legal, não, ou melhor, até se defender de algo pior, entendeu? Isso é muito importante. Esse assunto é um assunto extremamente delicado, né? Eu acho que foi muito bem colocado aqui pelo Euler, pelo Minion, né? Porque a educação sexual nas escolas, como eles quiseram fazer esse podcast, eles querem falar. O aluno, ele quer falar, né? Eu acho isso extremamente importante. Isso é crucial para que as pessoas aprendam, para que as pessoas coloquem para fora, para que as pessoas vivam o mundo de verdade, né? Tenham as suas opiniões, e é muito claro que o jovem tem a sua opinião, né? Ele quer descobrir as coisas, né? E isso é super importante, né? E bem como o Minion colocou, que a educação sexual nas escolas, ela não é simplesmente... Tu não vai ensinar o aluno, né? Tu vai fazer com que ele se aproprie de uma coisa, para que ele fique atento, para que ele saiba, para que ele não passe dificuldades nesse sentido, né? Então, assim, porque é muito sofrido quando tu passa por isso. E porque quando tu é criança, a visão que tu tem das coisas, ela é diferente. Seja com quem for, né? Se tu passa por um problema. Só que isso vai aflorar justamente quando tu tá buscando a tua identidade, a tua própria identidade, que é quando tu começa ali na tua adolescência, ter teus amigos, tu vai ter coisas que vão fazer lembrar de coisas que tu não gostaria, porque isso fica no subconsciente da pessoa, né? Então isso é uma coisa muito séria, né? Porque pode atrapalhar a tua vida em diversos sentidos, de várias formas, né?
todas as coisas que são ruins, independente desta, ou podem ser várias outras, elas, quando tu começa a criar a tua identidade, e principalmente ali na adolescência, tu vai sofrer, né? E uma das coisas que é importante é falar sobre. A gente precisa falar sobre, né? Não só sobre isso, mas sobre diversas outras coisas, né? Porque essa coisa do tu ir guardando para ti, guardando, quanto mais tu guarda, maior fica, né? Mas a gente entende também o porquê do guardar. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha de contar, né? Tem vergonha, às vezes, de chegar para a mãe, para o pai ou para o responsável e contar. Até porque muito disso acontece dentro da própria casa, né? Então, é sofrido, é uma coisa que a pessoa sofre, né? E isso pode atrapalhar a tua vida, sim, né? Conforme ela vai andando. À medida que tu vai entendendo que tem coisas que foram feitas e que estavam erradas e que tu não entendia, tu até vai achar que a culpa é tua, né? Mas não é, né? Então, assim, o mais importante não é a gente em momento algum a gente está querendo dizer que isso é uma obrigatoriedade, tu ter a educação sexual nas escolas, mas é uma coisa que o jovem quer ter, ele quer falar sobre, né? Ele quer trazer esses assuntos para a escola para poder conversar. Até porque acho muito justo, ele está no meio dele, né? Com colegas, pessoas da mesma idade, né? E tem professores que podem auxiliar nisso, né? Então, isso é uma questão bastante importante. Eu achei super importante quando eles resolveram falar sobre isso, né? Quiseram fazer esse podcast para isso. E eu vou passar a palavra agora para o Euler dar continuidade. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da parte, como afeta a mentalidade do jovem e também da criança. Essas experiências que podem acontecer, diversas coisas com uma criança, geram um desconforto, a criança se torna fechada, porque a vergonha, o desconforto, o medo de falar com os pais, ou os pais julgarem as escolhas dos filhos. Mas é importante que, por mais que tenha uma certa insegurança, eles colocarem pelo menos uma conselheira na escola. Daí pelo menos o jovem ele tem pelo menos um pouquinho de confiança para conversar com ela. Claro que não seria uma coisa tão simples, porque é uma coisa que precisa de uma confiança, não é uma coisa que tu pode simplesmente conversar com alguém. Mas quando tu tem teus amigos, tu acaba tendo essa falta com seus amigos. Então é necessário ter alguém que consiga auxiliar o jovem, porque a gente precisa disso. É muito importante que a gente tenha alguém para auxiliar a gente em certos pontos da nossa vida. E agora eu vou passar a palavra para o João Henrique. Eu acho que a gente tem um espaço, eu acho que respondendo o que a professora Eliane disse, eu acho muito importante porque às vezes o jovem ele quer ser porta-voz, a gente tem a liberdade de expressão, então a gente quer falar, a gente quer se expressar, mas às vezes a gente não tem tanta oportunidade. E a oportunidade de ter um podcast numa escola ou ter um seminário ali, alguma apresentação para a gente se expressar de uma forma, seja qual for o assunto, já é muito importante. E exatamente como eu disse, ter alguma base para a gente ter uma confiança a mais, a gente poder ir além, para a gente sentar e conversar sobre isso, sobre essas pautas mais delicadas, que nem a prof disse, é muito importante, porque se a gente não tem, às vezes a gente não tem uma base em casa, a gente poderia ter uma base escolar, ou uma base que a gente sente, nem que seja 10 minutos, e se abra, consiga ter uma base para meio que desabrochar, sabe? A gente conseguir se expressar mais, se a gente não consegue se expressar com os amigos, se expressar com uma pessoa mais... que a gente tem mais proximidade, mais conhecimento, que tem uma base além de conhecimento para nos dar essa base, entendeu? Eu acho muito importante isso, porque às vezes a gente realmente não tem em casa esse conhecimento, a gente não é ensinado em casa, a gente não é ensinado na rua, e a gente tem que ser ensinado em algum lugar. Às vezes a pessoa ela acaba caindo de uma forma mais teórica, assim dizendo, e levanta de uma forma meio tropeçando ainda, porque ela não está entendendo do assunto, ela não está entendendo daquele erro que ela cometeu. Mas se a gente tivesse uma base de ensino desde o início, desde que a gente, de pequeno, assim, a gente
poderia cair e já levantar já sabendo que a gente errou, mas a gente sabe por que a gente errou e que a gente não vai errar mais, entendeu? Que a gente vai ter uma base sobre isso e a gente foi ensinado como a gente vai lidar com essa situação, como a gente vai lidar com essa caída, entendeu? Eu acho isso muito importante. Eu acho que também tem vezes que o adolescente tem aquela confiança de falar, sabe? Ele quer falar. Só que na casa não tem uma pessoa para se desabafar, sabe? E muitas vezes termina procurando orientação em pessoas erradas. E aí onde acontece má informação. E até a pessoa que ele informou pode abusar dele, sabe? Dizendo informações erradas e assim. Então, eu acho que é importante essa questão da educação, tanto na escola, na casa, em qualquer lugar, sabe? Porque aquela confiança que tem, às vezes o adolescente está passando por tanta essa situação que ele quer falar, sabe? Ele vai falar para qualquer pessoa. Só que se na sua própria casa não tem com quem falar. Então, acho que é muito importante que os pais ou os responsáveis desde pequeno dêem uma orientação, como falou o João. Como falou o João, que com palavras corretas, mas sempre a educação sexual tem que ser falada, sabe, de que o adolescente é criança.